bom, tu cresceu muito com redes sociais e parece dominar bastante as estratégias de comunicação, etc, né? Quando você faz uma estratégia dessa, eu acredito que também seja o motivo do seu crescimento, coisas como essa, né? E polêmicas, etc. Mas como é que tu avalia o peso da possível rejeição, não daqueles que já são da esquerda, digamos, mas de pessoas que estão começando agora na política, veem isso? Qual é a avaliação que tu faz? Dá mais certo do que errado? E também se tu avalia que nesse caso de ontem deu certo. Olha, respondendo de trás para frente, eu vejo que deu certo porque a esquerda inteira está enfurecida. A mídia inteira está nervosa com o fato do tema que estava escondido por debaixo dos panos e progredindo de forma maquiada. Isso foi mostrado para as pessoas. Querendo ou não, hoje um brasileiro ele teve pelo menos o mínimo de curiosidade de saber por que um deputado estava usando uma peruca. Ponto. Então, eu passo a fazer essa balança quando eu vejo que toda a esquerda, militância, instituições que infelizmente estão aparelhadas, estão contrário à minha fala. Segundo ponto, eu sou uma pessoa que eu sempre quero aprender com os maiores. Quero aprender com as pessoas que possuem experiência. Então, eu escuto meus familiares, escuto meu pai, escuto a minha mãe, escuto lideranças políticas acima de mim que digamos, me dão conselhos. Hoje eu recebi, inclusive, um conselho de uma pessoa que eu admiro muito. E eu tenho a humildade de reconhecer quando eu falho. Aconteceu que recentemente eu fiz uma piada desnecessária com relação a uma mulher... não sei nem como eu falo, para não tomar processo. Mas, enfim, fiz uma piada desnecessária com relação ao peso de uma mulher. Foi no caso da suposta globeleza lá, Isso, né? Exato, da suposta globeleza. E por mais que eu veja que eu tenha levantado um debate a respeito da glamorização, da obesidade, de você não poder emitir sua opinião, eu reconheci publicamente, falei, poxa, foi uma piada desnecessária. O time, não preciso entrar nessa guerra aqui. Então eu consigo dar um passo para trás. Eu vejo quando eu preciso amadurecer, eu preciso crescer nisso. Mas as pessoas precisam compreender que o combate que a esquerda fez culturalmente para ganhar as pessoas, como por exemplo São Paulo capital. O ex-presidente Bolsonaro, ele perdeu em São Paulo capital. E quando você vai ver o porquê de tudo isso, não foi por conta de um projeto de lei de um deputado. Não foi por conta de um ativismo político de um vereador. Foi porque a esquerda, ela utiliza paralelo o campo cultural com o campo político. Então, como que eu deixo de lado o meu lado combativo? Vocês querem que eu simplesmente fico, digamos assim, focado em simplesmente projetos de lei? E eu te pergunto, quantos projetos de lei de fato mudaram a sua vida? Enquanto isso, pode ocorrer o risco de um homem entrar no banheiro de uma mulher, assim como aconteceu com a minha irmã de 16 anos. Pode acontecer, por exemplo, de uma mulher trans, né, um homem ir num salão de beleza e obrigar a mulher depiladora a depilar ele. Caso contrário, será considerado transfóbico. O Canadá é um ótimo exemplo do que está acontecendo. Estão querendo, se eu não me engano, caçar ou já caçaram o registro, né, profissional do Jordan Peterson, de psicólogo e doutor, porque ele é um incrível opositor cultural. Ou seja, no fim das contas, o que fica na sua mente? O número de um projeto de lei ou uma luta cultural do que está na televisão, de um documentário, daquilo que um deputado disse a respeito do que está acontecendo. Então, assim, dentro de mim eu tenho o equilíbrio, sei reconhecer o certo e o errado, e eu vejo que a soma de tudo isso realmente foi positiva. Eu sei que, muito embora muitas pessoas questionam o método, mas não podem questionar aí os resultados.